Bom dia a todos. Em um trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e o Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, estamos dando início ao Seminário Internacional de Educação e Tecnologias como Direito Humano. Convidamos para compor a mesa solene o senhor Secretário Municipal de Educação de São Paulo, César Calegari. Convidamos a diretora de Formulação de Conteúdos Educacionais da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, MEC, senhora Mônica Franco. Convidamos o gerente do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação da Comunicação, CETIC.br, senhor Alexandre Barbosa. Convidamos o assessor de Comunicação e Informação da Unesco para o Mercosul e Chile, senhor Guilherme Canella. Convidamos o diretor de Orientação Técnica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, Fernando José de Almeida. Neste momento, passamos a palavra ao professor Fernando José de Almeida, que fará a saudação a todos. Muito bom dia a todos, bom dia, senhor secretário, bom dia, colegas da mesa, Mônica, Alexandre e Canella, com quem já dividimos há muitos anos um monte de sonhos e um monte de realizações. Estou muito feliz, é um momento, para mim, até afetivamente, muito importante ter esse grupo aqui de colegas à mesa, dando mais um passo na direção de algo cuja descrição eu vou fazer em 3 minutos, apenas para dizer o clima e o espírito com que foi criado esse evento. Em primeiro lugar, a riqueza trazida pelo CGI em suas pesquisas anuais é reconhecida em todo o Brasil. No entanto, o que percebemos é que a educação, os educadores, os pesquisadores, todos podemos usar muito mais aquilo que é de riqueza que está produzindo e que, de alguma forma, fica congelado, fica numa espécie de freezer epistemológico, não é? Onde as coisas demoram a ser usadas. São pouco usadas comparando com a riqueza do material produzido. Então, por isso também, a ideia de que utilizássemos a pesquisa, convidamos insistentemente o pessoal da PUC, aqui representado pela professora Darcy, que tem um trabalho longo na área de formação de educadores e de uso de tecnologia também, a quem agradeço especialmente a presença, e os colegas todos da Secretaria que estão dispostos a abrirmos juntos essa caixa de coisas boas, esse tesouro que são os dados trazidos pela CGI à discussão, à análise, ao debate e à tomada de decisão política a partir desses dados com relação àquilo que a educação brasileira precisa. A Escola de São Paulo se sente muito representada neste material, que vocês, a maioria já viu aí na entrada. Esse material não é apenas um material de educação, mas que de alguma forma ele tem impactos na educação se forem feitos por nós como mediadores entre a disponibilidade potencial desses dados e aquilo que são ações políticas no interior da sala de aula. Além desse material, aí parece que eu estou fazendo propaganda da CGI, mas estou mesmo. Existe outro livro que a cada ano sai só sobre as escolas. Eles chamam Kids, quer dizer, só sobre o trabalho com jovens, adolescentes e crianças no acesso à internet e todos os aparelhos que se conectam com a internet. Então, esse momento aqui é não só um momento
afetivo, de encontro de pessoas que se gostam, que vêm trabalhando em prol de um ideal, mas também um encontro de formação do conceito e do aprofundamento do conceito de pesquisa no interior da rede. Uma rede pública como a nossa, ela tem que ser uma rede investigadora e pesquisadora. A docência não acontece sem a pesquisa, a aprendizagem não acontece sem a pesquisa, e é dentro desse sentido que o Guilherme se dispôs, que os colegas, a Paula veio aqui do Chile, cadê a Paula? Está aqui. A Paula vai contar um pouco do projeto Enlaces e também virá alguém do Uruguai falar sobre o projeto Ceibal. E, nesse sentido, é um congraçamento de competências e de sonhos que se colocam na direção da melhoria da educação da escola pública brasileira. Obrigado. Agradecemos as palavras do professor Fernando José de Almeida e convidamos para o seu pronunciamento o senhor Alexandre Barbosa, gerente do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite, secretário. É uma honra estar aqui representando o professor Demi Guettico, que é o nosso presidente do NIC.br. E eu diria, completando um pouco o que o professor Fernando mencionou, nós estamos aqui no encontro de sonhadores, né? Eu venho de uma família, todos são os irmãos e a minha mãe, todos professores, e eu entendo o que é sonhar com um mundo melhor. E este é o nosso papel, né, como docentes, como educadores. E este encontro, eu fiquei pensando ontem à noite, antes de dormir, a importância deste momento, onde nós estamos aqui no início de uma reflexão, o que podemos fazer, o que é a tecnologia no contexto do processo de ensino-aprendizagem, né? E a contribuição que o NIC.br vem dando para o Brasil, no caso específico da educação, é a produção desses dados anuais, onde nós buscamos coletar evidências que possam ser usadas não só pelos gestores públicos para tomar decisões baseadas em evidências, né? Decisões informadas, mas também para que nós possamos, enquanto docentes, investigar melhor as diversas dimensões que a tecnologia traz para o mundo da escola, para o mundo do docente, que se vê ou apoia na tecnologia com uma grande esperança de que ela vai trazer mais qualidade, mais competência, né? Mas como que isso vai se dar? Então, o esforço que o Comitê Gestor e o NIC.br vem fazendo nos últimos 4 anos, e não é um esforço só nosso, eu preciso reconhecer aqui o grande apoio que nós temos do Ministério da Educação, graças ao apoio do Ministério da Educação, da Undime, com sede de muitos acadêmicos, a PUC de São Paulo, com muitos investigadores, apoiam essa pesquisa, a própria Unesco. Portanto, é um esforço de todos nós que temos esse sonho, né? Por isso que eu entendo que estamos aqui no encontro de sonhadores. E eu faço votos que possamos, nesse 1 dia e meio, aproveitar ao máximo essa rede poderosa de pessoas que estão aqui para discutir o que vamos fazer da tecnologia, para que este sonho se transforme em realidade, para que a tecnologia seja, de fato, um catalisador neste nosso sonho. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Alexandre Barbosa e convidamos para fazer uso da palavra o senhor Guilherme Canela, assessor de Comunicação e Informação da Unesco para o Mercosul e Chile. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar super pouco, porque como eu não sou tão criativo assim, vou falar depois, eu não posso competir comigo mesmo se eu adiantar muita coisa. Mas é um prazer estar compartilhando essa mesa, na verdade, antes das autoridades, com os amigos, o Fernando, o César, a Mônica e o Alexandre.
parte dessa discussão começou a ser gestada num jantar cheio de oxítonas, naquelas comidas com oxítonas que eles servem na região norte, em Belém, não é isso? Que foi um pouco pesado para mim, mas o Fernando me alertou dos riscos do que eu estava fazendo. Eu queria só demarcar uma coisa do ponto de vista dos organismos internacionais, e depois, é claro, eu vou falar do conteúdo na minha fala. Eu fiquei muito bem impressionado com a ideia de chamar isso daqui de tecnologia, educação e direitos humanos, porque a agenda dos direitos humanos passou por uma espécie de baixa nas discussões públicas há alguns anos. E, felizmente, está reconquistando o papel que nunca deveria ter perdido. Essa história, em muitos países, infelizmente, que direitos humanos estão relacionados aos direitos das pessoas em conflito com a lei, etc., acabou gerando uma certa animosidade da opinião pública em relação a essa agenda. E parte das políticas públicas embarcaram equivocadamente nessa onda de que nós não devemos associar a ideia de direitos humanos com as coisas que nós estamos fazendo aqui. E, na verdade, as pessoas que redataram a Declaração Universal foram muito visionárias em vários sentidos, inclusive nesse. Se vocês olham com atenção como está redatado o artigo 19 da Declaração, ao falar de liberdade de expressão, os redatores estavam falando de liberdade de expressão, mas também de acesso ao conhecimento, porque o artigo fala de 3 verbos. Fala da ideia de ter liberdade de transmitir, etc., expressões, opiniões e conhecimento, mas também de receber e buscar informações e conhecimento. Através de quaisquer plataformas. Vejam que os redatores não falaram de imprensa, de televisão, de rádio, através de quaisquer plataformas. Então, fazer essa discussão debaixo do guarda-chuva de direitos humanos é fundamental. O cenário internacional está passando por um momento crítico em vários sentidos, para o bem e para o mal, e parte da agenda internacional vai ser redefinida o ano que vem, porque vence o acordo internacional sobre os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, todos os Estados partes das Nações Unidas vão estar em Nova York em setembro do ano que vem para discutir quais serão os novos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E nós precisamos ter uma discussão muito séria de como a educação vai ou não fazer parte desse debate e como vai fazer parte desse debate. Assim que, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos as palavras do senhor Guilherme Canella e convidamos para o seu pronunciamento a senhora Mônica Franco, diretora de Formulação de Conteúdos Educacionais da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, MEC. Bom dia a todos e a todas, especialmente ao professor César Calegari, que, enfim, foi responsável por me levar para o Ministério da Educação, depois ele me deixou lá, voltou para cá, mas, enfim, na verdade, porque a gente já compartilhava de um desejo de realização de um país mais justo, mais generoso, mais igualitário. E eu lembro exatamente da justificativa que ele usou para me levar daqui de São Paulo lá para Brasília. Ele falou o seguinte: nós que temos uma trajetória de defesa da educação pública, né, e de busca de uma melhoria de qualidade para os nossos cidadãos, né, para os nossos, as pessoas que moram, dividem o país conosco, é a oportunidade que nós temos de realizar um pouco mais em prol dessa população, né? Entenda isso como um chamamento. E aí me convenceu, e eu acabei indo para lá e estou tentando aí atender a esse chamamento, fazendo coisas, enfim, que nós compartilhamos desde o início, junto com o professor Guilherme e Alexandre, que já falaram aí da nossa amizade, do nosso desejo do nosso sonho em comum, né? Eu, na verdade, separei um texto para vocês que eu fiz. Eu fiquei pensando muito o que falar nessa abertura, que refletisse um pouco isso que o Guilherme comentou, o professor Fernando vem comentando, Alexandre, e seguramente o César vai fechar aí toda essa discussão de tecnologias e direitos humanos, né?
E eu escolhi um texto bastante curto, mas que resume um pouco. Esse texto foi feito em coprodução, coautoria, eu e o professor Fernando. Nós fizemos ainda antes de eu ir para o Ministério da Educação, por uma série do Ministério da Educação, da TV Escola, chamada Salto para o Futuro, em que nós nos intitulamos de Tecnologias e Currículos a Serviço de Quem? Ele é bastante curto, eu ensaiei, para vocês não terem sono, assim, tem 3 páginas, mas eu acho que dá um pouco o tom daquilo que a gente tem como perspectiva de tratar nesses 2 dias que vocês ficarão aqui trabalhando sobre isso. Bom, a presença das tecnologias da informação e da comunicação, que invade cada minuto nosso dia a dia, tem impactado profundamente as relações entre as pessoas e também o nosso modo de interpretarmos o mundo e de intervirmos na realidade. O inverso também vale. Ela nos traz mudanças profundas, nem sempre explícitas. Em consequência do avanço acelerado das tecnologias, principalmente da informação e comunicação, a sociedade tem se deslumbrado com as possibilidades e potencialidades de desenvolvimento e avanço da ciência, quase na mesma proporção em que se espanta, se amedronta e enfrenta situações de uso de tecnologias que reforçam a marginalidade, divulgam e espalham a violência, o abuso de poder e conduzem frequentemente à manipulação das informações. Assim, também sabemos que o cotidiano da escola e tudo que nela está contido, sejam conteúdos simbólicos, virtuais ou reais, refletem o modus vivendi de como se estão estabelecendo as relações entre as pessoas, os grupos sociais, culturais, econômicos, étnicos e religiosos. E nela se encontram os deslumbramentos, os espantos e se depositam as esperanças de formação e transformação da sociedade. Em razão da importância do papel da escola na formação dos cidadãos, muito se tem pesquisado, discutido, desenvolvido no que se refere às tecnologias. A escola usa a tecnologia ou é usada pelos seus desígnios? Tudo nela se discute, desde a produção de softwares educativos específicos até o desenvolvimento de plataformas digitais voltadas para a utilização didática e pedagógica. Nesse universo, o currículo, o ensino e a aprendizagem se constituem como centro de convergência dos debates e das proposições para o uso das tecnologias em favor da construção do conhecimento e de uma nova organização social. Numa rápida leitura sobre o trajeto recente das reflexões, debates e proposições sobre a integração das tecnologias ao centro das atividades escolares, observam-se variações no entendimento e no significado de cada um desses conceitos. Em decorrência disso, as conclusões a respeito da apropriação das tecnologias nos espaços e atividades escolares refletem essa variação. Quer dizer, os conceitos de currículo, conhecimento, etc., impactam e dão formato a essa utilização das tecnologias. Assim, o uso das tecnologias em educação não pode ser entendido como um fenômeno isolado e que chega à escola como uma inovação a ser internalizada aos seus processos. Deve ser analisado fundamentalmente pelas perspectivas do que é currículo, do que é ensino, do que é aprendizagem e, principalmente, para qual finalidade e a favor de quem. Nesse cenário, as inovações aceleradas e urgentes... Aliás, nesse cenário de inovações aceleradas e urgentes, é prioritário ampliar o entendimento sobre a apropriação dessas tecnologias, a partir das perspectivas dos benefícios e malefícios de sua aplicação, das confirmações ou distorções da interpretação do seu uso nos diversos contextos sociais e das certezas ou ilusões oferecidas pela sua realidade. Autores da atualidade, os pesquisadores podem anotar aí, tá, gente? É Zygmunt Bauman, Nicolau Sevicenko, Peter Burke, Paulo Freire e Álvaro Vieira Pinto. Provoca-nos a refletir
Eu pus aqui no PDF, só um minutinho. Provoca-nos a refletir sobre a influência dessas tecnologias na formação do cidadão, da sociedade, da civilização e sobre essa nova configuração da sociedade marcada pelas transformações do século XX e XXI. Tais pensadores contemporâneos nos ajudam a compreender o fenômeno do desenvolvimento humano e sua inter-relação com o desenvolvimento e apropriação de tecnologias. Na sua interpretação, o desenvolvimento humano deve ser compreendido como a capacidade que só o ser humano tem de produzir a sua própria existência. A capacidade de organizar o conhecimento adquirido e acumulado e expressá-lo por meio da linguagem, técnicas e tecnologias, elementos que configuram aos grupos sociais identidade e cultura e tem possibilitado aos indivíduos a organização de um repertório de conhecimentos fundamentais para a compreensão do fenômeno da vida humana e para a intervenção no mundo, de modo a garantir a sua continuidade. Então, gente, esse parágrafo, que ele é um pouquinho mais longo, a gente vê que tem assim 3 elementos fundamentais que a gente precisa garantir a apropriação como condição mínima para o desenvolvimento humano. Quer dizer, todos têm direito ao conhecimento, todos têm direito à apropriação das técnicas e todos têm direito à apropriação das tecnologias. Haja visto o conhecimento dos códigos das letras, enfim, dos códigos da linguagem escrita, do próprio lápis, ou todas as tecnologias que permitem a produção da escrita, né? E da técnica, que permite a gente escrever, desenhar ou fazer qualquer outra coisa para essa utilização. Tá? Bom, no meio desse conjunto de conhecimentos e habilidades fundamentais, destacam-se a capacidade da comunicação por meio das diversas formas de expressão da linguagem e o desenvolvimento das tecnologias. Esses autores afirmam ainda que a apropriação de tais conhecimentos acumulados historicamente é fundamental para a continuidade do desenvolvimento humano. A gente parte de um pressuposto de que assim está tudo disponível na internet e aí não tem mais por que a gente garantir uma organização curricular que permita essa apropriação. Talvez a gente tenha que rever um pouco essa influência que a gente tem recebido para pensar desse jeito. No entanto, mecanismos de distribuição e de acesso a esses bens culturais têm deflagrado desigualdades no que se refere à sua apropriação, provocando a exclusão desse processo dos grupos sociais menos favorecidos. No século XX, especialmente, houve a vivência de toda uma era de extremos na história mundial, como afirma Eric Hobsbawm. Dada a velocidade com que as transformações dos fenômenos socioculturais e de desenvolvimento tecnológico ocorreram, esse momento da história foi adjetivado como se a humanidade estivesse no looping da montanha-russa. Da sociedade da produção do início do século para a sociedade do consumo da atualidade. Das possibilidades de elaboração de projetos de vida para a fragmentação da vida, que agora é realizada em episódios. Da multiplicação das relações e da interdependência mundial, da contraposição e do desequilíbrio entre o desejo da liberdade e segurança, e o falseamento da sensação, tanto da segurança como da liberdade proporcionado pelas TICs. Nesse universo, a tecnologia da informação e comunicação é compreendida como aquela que reúne e disponibiliza o conhecimento mais necessário e fundamental à prosperidade do desenvolvimento. Apesar disso, não garante que o acesso a esse repertório possa ser apropriado de modo a favorecer que esse desenvolvimento se reverta em benefícios para toda a humanidade. É a apropriação dos repertórios sociais, culturais, econômicos, tecnológicos e fundamentalmente éticos que possibilitará que esta e as futuras gerações possam, de fato, em igualdade de condições, se beneficiarem de todo o desenvolvimento acumulado. Uma apropriação que deve ser promovida por ações políticas e ações educativas que estimulem e permitam a todos os cidadãos o direito de compreenderem o mundo e se apropriarem dos elementos culturais produzidos e organizados por diversas gerações
na direção do desenvolvimento humano. É necessário que todos tenham acesso e se apropriem tanto dos conhecimentos gerados pela construção de toda a humanidade e registrados através da história, como aqueles produzidos quase que simultaneamente à nossa existência. Tenham acesso a um currículo de conhecimentos organizados em que os valores do ser humano, da sociedade, da democracia, da justiça, da república e das tecnologias sejam apropriados como elementos fundamentais de transformação social em busca da igualdade. Ponto final. Eu sei que foi meio longo, mas esse texto, enfim, vocês poderão ler posteriormente, ele está disponível na internet, e tem uma série, da própria TV Escola que trata desse tema, com especialistas e tudo mais, mas é um pouco esse tom que a gente gostaria de imprimir e pelo qual eu, particularmente, tenho brigado e tenho, lutado desde do início das minhas atividades como professora, posteriormente como pesquisadora. Então, que tenhamos todos um bom seminário em prol aí desses fundamentos que nortearão, de fato, a construção desse país que a gente deseja. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da senhora Mônica Franco e ouviremos agora o senhor César Calegari, secretário municipal de Educação de São Paulo. Bom, muito bom dia a todos os presentes. Esse Seminário Internacional de Educação, Tecnologias como Direito Humano é uma atividade muito importante para todos nós aqui, particularmente nós que militamos na rede pública municipal aqui de São Paulo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer as palavras carinhosas aqui da Mônica Franco, que foi nossa companheira durante o período que atuamos na Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação. E mais do que isso, nós tivemos ali oportunidade de proceder grandes saltos, né, naquele instante, realizando programas importantes na área do livro e materiais didáticos, né, alguns das edições importantes, inclusive aquelas que marcaram e vão marcar durante muitos anos a presença, né, do material digital, né, como uma possibilidade efetiva de utilização nas redes públicas do Brasil inteiro, foram exatamente passos que foram dados a partir daquele instante, em 2012. Né? Isso não se dá sem solavancos, né? Estávamos conversando aqui, mas quero cumprimentar então a Mônica e parabenizar pelo trabalho e agradecer pela presença e a participação dela aqui entre nós. Também o Guilherme Canella, né, nosso sempre conselheiro desde o período em que interagimos lá no Conselho Nacional de Educação com a Unesco. O Guilherme sempre foi uma pessoa voltada a essa temática e é uma das personalidades, né, mais instigantes, provocadoras e, da mesma maneira, articuladoras desses movimentos relacionados aos avanços educacionais no ambiente latino-americano. Alexandre Barbosa e todos do Centro de Estudos sobre Tecnologias de Informação e Comunicação, CETIC-BR, que foi exatamente um dos artífices desse nosso seminário aqui. Eu quero cumprimentar especialmente aqui o nosso professor Fernando José de Almeida, né? Das Almeida, como nós costumamos chamá-lo aqui, né? É que nós tivemos uma viagem de trabalho juntos à Alemanha, né? E a partir daí, Das Almeida. E o Fernando Almeida, que enfim, dirige toda a área de currículo, programa, enfim, toda a área de formação que é organizada pela Diretoria de Orientação Técnica aqui da Secretaria de Educação. Eu sempre falo, é um privilégio ter o Fernando aqui entre nós, por todo o acúmulo, né, que ele tem realizado durante toda a sua vida, como pesquisador, como professor universitário, como secretário municipal de educação, que já foi, enfim, que tem pilotado junto com a equipe aqui da DOT, né, e também dos parceiros DOT nas diferentes diretorias regionais, avanços importantes, inclusive no que diz respeito ao tratamento, né, das novas tecnologias e os seus desafios no ambiente da educação pública do município de São Paulo. Eu quero agradecer a participação, a presença da Paola Marcon,
chefe da área de formação e competências em tecnologia e informática do Enlaces, que é um programa, um órgão do Ministério da Educação do Chile, e é um dos programas mais antigos, né, e mais consolidados nessa área que aqui exatamente do hemisfério sul do planeta. Então, muito obrigado, Paola. Também quero cumprimentar a Bianca Santana, professora de Novas Tecnologias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero e da pós-graduação em jornalismo e multimídia da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Darcy Raíssa, professora titular do chefe do Departamento de Tecnologia da Educação da PUC de São Paulo. Cumprimentando também, em nome da Sônia Marcon, que é diretora regional aqui de Santo Amaro, todos os colegas das diretorias regionais e das equipes da Secretaria da Educação. Bom, eu gostaria de falar apenas uma palavra de abertura, de boas-vindas, mas fazer 2 ou 3 comentários, né? Quando o mundo era muito pequeno, né, e o mundo foi muito pequeno até pouco tempo atrás, os ciclos de produção, difusão e incorporação do conhecimento e das tecnologias, ele levava décadas, se não séculos até. Aqueles que amam as aventuras do homem sobre o planeta Terra haverão de se lembrar que a utilização de instrumentos importantes, mas até hoje considerados quase que infantis, né, como o sextante e outras formas de se localizar nas navegações humanas, até o século XVII, o governo espanhol, por exemplo, isso depois da América descoberta, depois de parte do Oceano Pacífico já descoberto, o governo espanhol, que era, enfim, um dos grandes construtores, né, desse momento da expansão da humanidade, oferecia somas imensas para que algumas pessoas pudessem resolver um dos enigmas mais importantes relacionados à descoberta do mundo, que era exatamente como organizar e compreender a longitude no planeta Terra. As pessoas sabiam da latitude, mas a longitude, que dava alguma informação sobre o tamanho do mundo, era algo desconhecido até às vésperas do século XVIII. Né? Vejam que já tinha a América descoberta e tudo mais. E o próprio Cristóvão Colombo, todas as navegações que ele fez à América, né, ele nunca usou nenhum instrumento, a não ser o olhar das estrelas, né, o faro do olfato, vamos dizer assim, para saber proximidade da Terra e tudo mais. E por não dominarem elementos triviais em termos de tecnologia, frequentemente as embarcações que se destinavam esse negócio disparou, tem um grilo falante aqui. Tecnologia. As pessoas se espatifavam em relação a rochedos e tal, porque não sabiam o tamanho do nosso planeta, né? Bom, hoje que o nosso mundo é muito maior, né, e muito mais complexo, né, a produção de conhecimentos, de tecnologias, de informação, ele circula com enorme velocidade. Nem por isso as questões relacionadas ao conflito, né, ao conflito cultural relacionado às inovações, ele está resolvido, né? Antigamente isso levava muita gente à fogueira, né? Esses conflitos entre o que era de antes, o que é depois, é contemporâneo. E hoje em dia ainda nós experimentamos muitas reações quando nós pretendemos dar avanços importantes relacionados ao domínio, aquilo que a Mônica estava falando, o direito das pessoas de poderem compartilhar os avanços da humanidade. Então, sempre entendendo que essas mudanças elas são mais demoradas, elas são da ordem dos valores, né? Esse seminário que trata da questão do direito, né, do direito humano e o direito à educação como direito humano, sempre lembrando que um direito ele sempre é necessariamente uma construção cultural. E um direito, para ser uma construção cultural, ele precisa ser sempre enunciado. Não há direito que não seja enunciado, né? Porque ele é uma construção humana e a enunciação ela depende de linguagem, depende de meios de circulação dessas informações, e tudo isso leva tempo.
Mesmo agora, Guilherme, nós estamos aqui sob a liderança do Fernando e de uma equipe que se instala não apenas nos órgãos regionais e centrais, mas também nas escolas, procurando fazer avanços importantes com a utilização de novas tecnologias. Nós desenvolvemos, a partir do ano passado, o sistema de gestão pedagógica, né, que é a criação de uma plataforma muito vinculada aos aspectos da avaliação, que é um direito também. Não há qualidade em educação que não deva e precise ser avaliada permanentemente. Então, o sistema de gestão pedagógica que está sendo implantado hoje em toda a rede não acontece sem resistências, não acontece sem temor, né? Não acontece sem obstáculos que se erguem o tempo inteiro, primeiro daqueles que temem, né? Porque não conhecem, né? Segundo, aqueles que temem porque conhecem e sabem qual é o potencial transformador da utilização de certas tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que propostas como essa, numa rede desse tamanho, que tem quase 3.000 escolas, sendo 1.550 da nossa rede direta, né, e com 84 mil educadores, nós temos tido uma espécie de um empuxo fundamental para que essas transformações vão acontecendo, né? Tanto é que hoje, a partir desse ano, o Fernando estava me dizendo, cerca de 40% das classes aqui de ensino fundamental já produziram pela primeira vez, né, um sistema de informações eletrônica acessível pelos pais, né, o próprio boletim, as informações. 40% das nossas turmas aqui na rede de São Paulo, este ano, a partir desse ano, que era 0 antes, já disponibilizaram nesse primeiro bimestre, né, as informações sobre o desenvolvimento das crianças e dos jovens por via eletrônica, pela internet e para as famílias. Quer dizer, um enorme avanço. E claro que isso não se completou, nem está completo ainda, mesmo naqueles onde já se realizou essa etapa, mas é um processo de vir a ser, de construção, de aperfeiçoamento, lidando sempre com as dificuldades próprias do uso da tecnologia, as suas oscilações, suas dificuldades, o aperfeiçoamento dos programas, e aí vai. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que diz respeito ao nosso ambiente aqui paulistano, é que na estruturação do currículo, do ensino fundamental principalmente, logo também das poucas escolas que nós temos no ensino médio, nós temos aí uma concepção curricular, né, que pretende reforçar a cada passo, a cada dia, a cada orientação, a cada material, a cada texto, a cada livro, a ideia de que as crianças e os jovens têm o direito humano de, na escola, com a escola, desenvolver um espírito crítico, um espírito criativo e um espírito solidário na construção do conhecimento. Tanto é que, no final do ciclo do ensino fundamental, nós resolvemos batizar de ciclo autoral, né, o nome do ciclo exatamente final do ensino fundamental. Tanto é que passa a ser, a partir desse ano, direito e dever dos alunos, né, direito e dever dos seus próprios professores, o encerramento do ensino fundamental com a apresentação daquilo que nós chamamos de trabalho coletivo de autoria, né? E, portanto, um trabalho coletivo de autoria ele pressupõe a utilização intensiva e crítica dos meios de acesso à informação, dos meios de processamento crítico da informação, né, e dos meios da utilização da informação de forma crítica num ambiente coletivo, porque nós entendemos que esse valor, né, do trabalho em grupo, do trabalho com projetos, do trabalho coletivo, esse valor ele tem que ser inoculado nos seres humanos, conforme nós os imaginamos, né, numa sociedade democrática, desenvolvida e socialmente justa, como aqueles que não se apropriam do conhecimento, mas compartilham conhecimentos, criam e compartilham conhecimentos coletivamente. Isso é um traço permanente de toda a estrutura nova do ensino fundamental, aqui na cidade de São Paulo, e que chega a seu ápice exatamente com a apresentação de um trabalho coletivo de autoria que pressupõe, como eu estava dizendo, depende, né, de uma utilização criativa e crítica das novas tecnologias de comunicação e informação.
Então, são desafios muito grandes que nós estamos vivendo, portanto, a enorme pertinência e oportunidade dessa reunião, né, desse seminário, para que nós possamos, primeiro, passar em revista as várias informações e os vários conhecimentos que têm sido produzidos no Brasil e até fora do Brasil sobre a utilização das TIC no ambiente educacional e nos servirmos disso para dar os saltos de qualidade que não apenas nós pretendemos, né, mas nós somos demandados a conduzir por conta de toda a pressão que hoje existe na sociedade contemporânea, né? Então, o direito humano, né, que tratamos aqui, que é o direito ao acesso à informação e ao processamento crítico da informação num ambiente de construção de uma nova cultura, é, no fundo, um direito à contemporaneidade, né, que eu acho que é exatamente aquilo que nós pretendemos desenvolver. Eu quero desejar a todos aqui um bom trabalho, né, e parabenizar o Fernando e a toda a equipe, a toda a mesa aqui, por essa importantíssima iniciativa que está sendo documentada e nós pretendemos fazer com que tudo aquilo que seja discutido, formulado e dito aqui, ele seja também veiculado no ambiente da rede pública municipal de São Paulo, todas as escolas, todas as áreas técnicas da Secretaria, mas certamente que isso extravase, né, e que seja também compartilhado pelos pesquisadores, professores e alunos das universidades, né. Quero cumprimentar o pessoal da PUC que está aqui e também para outros ambientes. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Bom trabalho a todos. Agradecemos as palavras do senhor secretário municipal de Educação, César Calegari. Neste momento será desfeita a mesa solene. Agradecemos a presença de todos e daremos continuidade aos trabalhos com a presença do professor Fernando José de Almeida e do professor Alexandre Barbosa.